Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. E vamos lá nos itens 18 a 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. No item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonado se sente, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhe pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. A gente pode ver isso também lá no Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem os exemplos. Então, só para a gente entender, a prece constitui a única forma que a providência nos oferece para prestar o nosso auxílio em favor dos desencarnados. De que forma pode ainda a nossa prece beneficiá-los? A nossa prece também exerce sobre eles outro papel. Reanima-os e incute-lhes o desejo do progresso ou arrependimento, predispondo-os à evolução. Olvidar esse recurso que se tem nas mãos é negar a bondade de Deus e faltar com o dever cristão. Não há espírito tão endurecido que não se renda e se torne, cedo ou tarde, sensível à grandiosidade, justiça e bondade do Pai Maior. No item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessas crenças, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremessíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos repróbios? Tais preces, por mais importante que fossem para os libertar, não lhe seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? A não eternidade das preces não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. No item 20. Outros se afundam numa razão mais especiosa quer dizer ilusória, né? Então, outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem os arrependimentos. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação
foi por determinado tempo apenas cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderia afirmar que ele então possua melhores sentimentos? O que dizer daqueles que acreditam ser a prece inútil, porque as leis divinas são imutáveis? Estão equivocados essas pessoas, pois o conceito da imutabilidade das leis não implica de forma alguma o estabelecimento de uma duração definida e irreversível para as penas. A duração destas está diretamente ligada ao comportamento do espírito. A vigência das penas, o espírito poderá alastrá-la ou restringi-la de acordo com sua resignação, confiança, vontade e empenho em saudá-las. É aqui que interfere beneficamente a prece que se lhe faz. No item 21, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido às novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua infelicidade dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelo menos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Isso também está no livro Céu e Inferno, na primeira parte. Conclusão. Orar pelos desencarnados é ajudá-los na libertação dos sofrimentos que experimentam. Essa prática salutar, além de evidenciar a bondade e a justiça, revela-se um ato de caridade das mais excelsas que se reflete em favor dos outros e daquele que ora. Encerramos aqui uma parte do capítulo 27. Pedi e obtereis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.